Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 11 de novembro. Plenário do Supremo retoma julgamento sobre tributação de licenciamento de softwares. Até o momento, a maioria dos ministros votou pela incidência do ISS e não do ICMS sobre esse tipo de operação. Essa foi a primeira sessão plenária com a presença do ministro Nunes Marques. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Por unanimidade, a STF nega pedido do PDT para afastar Paulo Guedes do comando do Ministério da Economia. Ministra Carmen Lúcia arquiva ação sobre cassação de prefeitos pela Justiça Eleitoral durante a pandemia. Superior Tribunal de Justiça suspende multa de R$1 milhão a provedor de redes sociais por suposta resistência em fornecer informações em processo. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo negou por unanimidade o recurso do PDT para afastar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o partido, Guedes deveria ser afastado até o Ministério Público Federal concluir as investigações de supostas fraudes em fundos de pensão ligados a estatais. Na ação, o PDT aponta que Guedes é réu sob a acusação de ser um dos responsáveis por prejuízo na gestão dos fundos de pensão, como Petros, Funcef e Previ, entre 2009 e 2013. Quando os fundos eram geridos por ele. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio, nem todo e qualquer ato é passível de ser submetido diretamente ao Supremo e que, neste caso, não cabe ao Judiciário substituir o Poder Executivo para determinar como devem ser feitas decisões administrativas relativas a um cargo de livre nomeação. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade hoje ao julgamento de duas ações que discutem a incidência do ICMS sobre suporte e programas de computador. Os ministros também analisaram o recurso referente à alíquota diferencial cobrada em operação interestadual envolvendo mercadoria ou serviço destinado ao consumidor final não contribuinte do ICMS, segundo regras de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária. O julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade em que se discute a incidência do ICMS sobre o suporte e programas de computador foi retomado com o voto do presidente Luiz Fux. Ele seguiu o entendimento do ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, votando pela incidência do ISS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador. Eu estou votando no sentido da incidência exclusiva do ISS na linha do entendimento da divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Na sequência, o ministro Nunes Marques, em sua primeira sessão plenária, pediu vista do processo. Estou no meu quarto dia útil no tribunal e só tive acesso ao sistema na segunda-feira. Então, em razão disso, eu peço a compreensão dos colegas. Eu quero pedir vista desse processo e me comprometo em trazer com a maior brevidade possível. Na sessão também começou a ser analisada uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, questionando regras de recolhimento do ICMS previstas em convênio de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária. A norma foi baseada na Emenda Constitucional 87, aprovada em 2015, com o objetivo de acabar com a guerra fiscal no setor do e-commerce. Sobre o mesmo tema, também o julgamento de um recurso extraordinário que discute se é necessária a edição de uma lei complementar para disciplinar a cobrança da diferença de alíquota em operação interestadual em que a mercadoria ou o serviço é destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS. O advogado da Madeira Comércio Eletrônico, que propôs o recurso, foi o primeiro a fazer a sustentação oral. Uma série de problemas graves que estão se perpetrando justamente porque as regras vão além da mera regulação de peculiaridades locais pelos estados. As regras que vêm sendo editadas, elas pretendem abarcar a exigência como um todo, inclusive emprestando efeitos extraterritoriais na prática às legislações locais. O Distrito Federal, uma das partes, sustenta que o diferencial de alíquota não representa nova regra de incidência do imposto e que a questão trata de critério de repartição da receita, a fim de impedir distorção na arrecadação. Imaginem a confusão que vai ser
para voltar ao tempo e tentar olhar desde 2015 o que é devido para um ou outro estado. Assim, Excelência, já pedimos, o Distrito Federal e os demais estados da federação já pedem de antemão que, caso haja declaração de inconstitucionalidade, que se faça a modulação dos efeitos para dizer que o regime anterior passa a viger novamente a partir dessa decisão e até a edição da lei complementar. O advogado Eduardo Borges, que representa a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, destacou que o artigo 146 da Constituição Federal exige lei complementar para regulamentar impostos em geral. É um caso nítido de violação à Constituição, de abuso do contribuinte e ainda um pedido de modulação após o Estado estar ciente desse abuso que ele está praticando. Na prática seria, vamos dizer assim, castigar o contribuinte por ter socorrido ao Poder Judiciário. O convênio ICMS, número 93, de 2015, ainda que tenha tratado, limitamos, de normas gerais em face de uma nova sistemática trazida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, não pode ser utilizado, né, para fixar provisoriamente normas para as quais a Constituição Federal exige lei complementar. Os incisos 7 e 8, o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 87 de 2015, não tem plena eficácia e, portanto, para irradiar efeitos, demandam regulamentação por meio de lei complementar. O relator do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio, entende que, se não há lei complementar disciplinadora, é inválida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do convênio número 93 de 2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS. O ministro votou a favor do recurso. Reformando o acordo atacado, assentar inválida a cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS na forma do convênio 92 de 2015. O ministro Dias Toffoli, relator da ADI, votou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. No recurso, ele seguiu o entendimento do ministro Marco Aurélio. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Nunes Marques. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a ação do PSDB que questionava a cassação de prefeitos pela Justiça Eleitoral durante a pandemia. O partido pedia a suspensão de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que manteve a cassação do prefeito de Lins, no interior de São Paulo, Edgar de Souza, pela suposta prática de crimes eleitorais. Além disso, o partido pedia a recondução imediata de todos os prefeitos que foram afastados de seus cargos durante a pandemia. Para a ministra Carmen Lúcia, a ação do PSDB não poderia ser analisada agora pelo Supremo, porque ainda não foram esgotados os demais meios processuais para questionar o entendimento do TSE. A ministra também afirmou que a cassação de prefeitos durante a pandemia deve ser analisada caso a caso pelas vias processuais adequadas, de acordo com o avanço do vírus no contexto regional ou local. E no próximo bloco, 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista mobiliza o Judiciário para solucionar pagamento de processos já concluídos. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988, ela tem a fundamental importância de ter sido a primeira Constituição brasileira a concretizar a participação social. Além disso, ela representa o pacto democrático que nós realizamos enquanto sociedade para a construção de um país mais justo e igualitário. Superior Tribunal de Justiça derruba a multa imposta a provedor de rede social por suposta resistência em fornecer informações em processo.
A quinta turma do STJ afastou a multa de R$1 milhão aplicada a um provedor de redes sociais por descumprir a ordem judicial para fornecer informações em um processo criminal. Os ministros entenderam que ficou demonstrado que as informações requisitadas não existiam. O juiz determinou ao provedor que fornecesse cópia de mensagens que teriam sido trocadas pelos investigados em uma rede social, sob pena de multa de R$50 mil por dia. Como resposta, o provedor brasileiro alegou que tais informações deveriam ser requisitadas à matriz da empresa no exterior. O juiz entendeu que houve resistência da empresa e aplicou a multa que, acumulada, chegava a R$1 milhão, além de fixar nova multa para o caso de persistência no descumprimento. No decorrer do processo, a empresa demonstrou que o atendimento da ordem era impossível, pois, de acordo com a matriz, não havia mensagens trocadas entre os investigados. O juiz, então, cancelou a segunda multa, mas manteve a primeira. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa responsável pela rede social no Brasil recorreu ao STJ, onde o ministro Joel Ilan Paciornik, relator do recurso, explicou que o tribunal entende ser possível a aplicação de multa nos casos de descumprimento de ordem judicial. No entanto, como no caso analisado ficou comprovado que as informações não existiam, leva à conclusão que não houve prejuízo para a investigação do crime que estava em apuração, motivo pelo qual não se justifica a penalidade. A quinta turma seguiu o voto do relator e afastou a multa. Ministros do Superior Tribunal de Justiça participaram hoje de manhã do segundo dia do Seminário Jurídico de Seguros. Em discussão, a lista de procedimentos da saúde suplementar. Realizado por videoconferência e desenvolvido pela revista Justiça e Cidadania, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras, o evento contou com a participação de especialistas, representantes do setor e ministros do STJ. No debate sobre o rol de procedimentos da saúde suplementar, o ministro Moura Ribeiro citou alguns julgamentos realizados nas turmas do STJ, com destaque para um pedido de uso de medicamento experimental. Seguimos a tese de conclusão de que quem tem que decidir na situação concreta, na enfermidade do paciente, é o profissional médico que tem esta atribuição. Já o ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador científico do evento, destacou que é a favor de que sejam feitos estudos para a inclusão de novos procedimentos no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas ponderou a necessidade de atualização mais rápida dessa lista. Não me parece razoável que se demore tanto, 2 anos, para apreciar um procedimento para atualizar o rol da ANS. Não, a despeito da segurança que se precisa ter, a despeito, eu compreendi bem, da segurança científica, da segurança técnica, da segurança jurídica, mas no mundo de hoje, 2 anos é uma eternidade, sobretudo para quem está tratando de uma doença terminal. No próximo dia 18, a partir das 10h30 da manhã, será realizado o terceiro e último dia do seminário com o tema O impacto da repercussão geral do STF nas ações de seguro habitacional do sistema financeiro de habitação. A 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista já tem data marcada, começa no dia 30 de novembro. Repórter Thalia Santos tem mais informações. Do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, a Justiça do Trabalho vai se mobilizar para solucionar o maior número de processos trabalhistas em que devedores não pagaram os valores reconhecidos em juízo. É a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que este ano está um pouco diferente. Por causa da pandemia, muitas atividades serão realizadas de forma remota, dependendo de cada região. Serão audiências de conciliação, penhora de bens, maratonas de pesquisa patrimonial e leilões. O evento ocorre desde 2011, organizado pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. Este ano, mesmo durante a pandemia, a Justiça do Trabalho não parou. Foram encerrados mais de 480 mil processos, com quitação dos débitos reconhecidos. Mais de 6 bilhões de reais pagos a trabalhadores. De março a setembro, mais de 100 mil processos em fase de execução foram encerrados. As obras de duplicação da rodovia BR-135 no Maranhão vão ser retomadas. A via é o principal acesso à capital, São Luís. A Justiça acolheu o pedido da Advocacia Geral da União.
Milhares de carros passam por aqui todos os dias, indo e vindo da capital maranhense. A BR-135, que é o principal acesso a São Luís e rodovia importante para o deslocamento de grandes cargas e escoamento da produção de soja em direção ao porto, teve as obras de duplicação interrompidas em um trecho de 18 quilômetros entre os municípios de Bacabeira e Santa Rita. A decisão da Justiça atendia a um pedido de antecipação de tutela recursal da Defensoria Pública da União. Na ação civil pública, a DPU questionou os impactos ambientais e argumentou que as obras só deveriam prosseguir depois que o componente quilombola estiver devidamente contemplado nas etapas do procedimento de licenciamento ambiental, com participação da comunidade local. Para reverter a decisão, a AGU esclareceu que a duplicação do trecho se restringe à faixa de 70 metros de uma rodovia que já existe há décadas e que, ainda assim, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, teve a cautela de consultar comunidades mais próximas, inclusive em reunião com a presença do Ministério Público. Os procuradores federais informaram que as próprias lideranças das comunidades e territórios quilombolas manifestaram apoio à duplicação, entendida por eles como importante para o desenvolvimento e segurança da região. Os procuradores alertaram ainda para o dano reverso causado pela interrupção da duplicação da pista como índice elevado de acidentes no trecho. A Justiça acolheu os argumentos da AGU e reconsiderou a tutela anteriormente concedida, permitindo a retomada das obras. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça que a Anvisa editasse uma resolução para obrigar que produtos de higiene pessoal vendidos no Brasil, como cosméticos e perfumes, tenham nos rótulos a composição química escrita em português. A briga judicial começou em 2008, quando o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que a Anvisa obrigasse as empresas estrangeiras a colocarem nos rótulos dos produtos vendidos no Brasil informações em português. De lá para cá, a agência entrou com uma série de recursos. Em 2011, ela chegou a ser condenada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas novamente recorreu. Com a sentença deste ano, a Anvisa publicou no Diário Oficial da União a resolução que determina que produtos de outros países sejam comercializados com as informações na língua portuguesa. As empresas terão 1 ano para se adaptarem à nova regra. Depois desse prazo, o descumprimento será considerado infração sanitária. E a seguir, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região garante o direito de aluno financiar 2ª graduação pelo FIES. Em instantes. Em 2020, a nossa Constituição completa 32 anos. E diante de tudo que estamos vivendo, te convido a refletir sobre o disposto no artigo 225, que garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe que é dever do Estado e de toda a coletividade defender e preservar para presentes e futuras gerações. E você, tem feito a sua parte? O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, garante a estudante que já cursou o ensino superior o direito de ingressar em uma 2ª graduação com financiamento pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é uma oportunidade para a pessoa de baixa renda que não conseguiu vaga em uma universidade pública estudar em uma instituição privada. O aluno pode se inscrever para ser beneficiário do governo ou da própria faculdade particular. Nas duas situações, assim que termina o curso, ele tem que pagar. A diferença é que, no caso do governo, o valor pode ser devolvido sem juros. Para se inscrever no FIES, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ter conseguido nota igual ou superior a 450 pontos, além de não zerar a redação. Mas é um posicionamento do Ministério da Educação que tem gerado polêmica. O MEC tem negado o benefício para quem já se formou utilizando o FIES, quitou a dívida, mas deseja fazer uma nova graduação utilizando o Fundo Educacional. E é justamente isso que uma estudante questionou na Justiça Federal. Ela ganhou em primeira instância, mas o MEC questionou a sentença. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ao recorrer, a equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação argumentou que o FIES tem como objetivo dar oportunidade a todos igualmente. Sendo assim, a autora não possui o direito
pois já é formada e, ao contrário do público-alvo do FIES, teve a oportunidade de concluir um curso superior. A relatoria do processo ficou por conta da desembargadora federal Daniele Maranhão. No voto, ela reforça que a redação da Lei 12.202, de 2010, restringe a concessão de novo financiamento apenas ao estudante que esteja inadimplente com FIES ou com programa de crédito educativo. Com isso, com exceção do estudante inadimplente, não existe qualquer outra vedação para estudantes que já tenham sido beneficiários do FIES se candidatarem ao novo financiamento. Nos termos do voto da relatora, a quinta turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação do Ministério da Educação. E no Judiciário Gaúcho, um acordo envolvendo a dívida de um imóvel acabou salvando a amizade de duas mulheres. E tudo pôde ser resolvido de forma online. Foi um dia gratificante, nas palavras da mediadora e conciliadora Rossana de Lima Machado, que há 4 anos trabalha com métodos autocompositivos. Ela resume a história e conta como o caso chegou até o Sejusc. Duas amigas, Elaine e Elis, moradoras de Capão da Canoa, que adquiriram um imóvel em conjunto, de modo que o contrato saiu apenas no nome de uma delas junto à construtora. A solicitada Elis acabou não conseguindo repassar alguns valores a Elaine. A solicitante Elaine e seu esposo Marco Antônio decidiram procurar a ajuda do Sejusc Online Cidadão. Como se tratava de uma relação de amizade, foi marcada uma mediação cível para buscar um acordo. Foi necessário realizar 3 sessões virtuais até que a parte devedora conseguisse o empréstimo junto ao banco. Com a mediação, ficou acertado que o total de R$ 10.500 será pago em 4 parcelas. O acordo foi feito e a amizade entre as partes preservada. A mediadora comemora mais um resultado positivo e lembra que o serviço está disponível. Estes e outros conflitos na área civil e familiar podem ser trazidos ao Sejusc Cidadão Online e serão direcionados a colegas mediadores e conciliadores que irão buscar ajudar as partes a chegarem a um entendimento. Em Goiás, a Justiça do Trabalho intermediou um acordo inusitado com o pagamento de indenização feito por Bitcoin, a moeda digital. Já imaginou receber um pagamento em bitcoins, em dinheiro eletrônico? Como muita gente não conhece e não sabe como funciona, pode ser que fique com receio, né? Afinal, será que é confiável? Moeda digital? Foi isso que aconteceu em um acordo trabalhista aqui da Justiça de Goiás. Uma empresa de mineração foi obrigada a indenizar em R$350 mil um ex-empregado devido a um acidente de trabalho. E aí que veio a surpresa. Ela ofereceu para fazer o pagamento em criptomoeda. Bitcoin é uma moeda que não se vê, é uma moeda que não se toca. Foi inevitável esse receio pela parte reclamante. Tanto é que em audiência nós chegamos a sugerir algumas outras formas de pagamento do acordo. Porém, a parte reclamada somente conseguiria fechar o acordo se o pagamento fosse feito em Bitcoin. Os donos da empresa moram em Dubai, nos Emirados Árabes, e alegaram que estavam com dificuldades para fazer uma transferência bancária comum aqui no Brasil. Então veio a ideia dos bitcoins. A parte reclamada se comprometeu a arcar com todos os custos da conversão do Bitcoin em real. E assim foi feito. Segundo este juiz que homologou o acordo, o caso é inédito. O Bitcoin foi uma novidade para todos, até onde se tem notícia, mas na Justiça do Trabalho não é novo o pagamento por meios alternativos, né? Alguns colegas já fizeram acordo em que foram pagos por meio de porcos, de gado. Desde que o trabalhador aceite, o credor aceite o pagamento por meio de bitcoins, é plenamente possível fazer o acordo com esse meio de pagamento. Até chegarem no acordo, o processo demorou cerca de 3 meses, mas no final as partes ficaram satisfeitas. Foi uma conciliação feita em meio à pandemia, em que o uso da tecnologia foi fundamental, não só por causa da moeda eletrônica, mas também porque as audiências foram realizadas por teleconferência, conectando o Brasil ao Oriente Médio. Cada participante da audiência, seja servidores, advogados, partes e o juiz, estavam em um local diferente, todos conectados à internet. A resolução desse conflito através de um acordo judicial, com toda certeza, foi a melhor forma, a melhor saída
para ambas as partes. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.